Fala galera, eu sou o professor Victor Testes e esse é o quarto episódio, o nosso quinto episódio do 6 do nosso 7 do 20 atualizar e do 8 do 9 do 20 atualizar. Já eu não vou conseguir fazer isso com os dedos, né? E hoje é um dia especial porque hoje é o quê? É o episódio 10 do 20 atualizar, então vida longa ao 20 atualizar. Semana passada eu tinha comentado isso com vocês, né? Tava até brincando, dizendo que eu não ia mais conseguir contar nos dedos das mãos quantos episódios o 20 atualizar estava aí produzindo, né? E a partir da próxima semana eu já não vou mais conseguir. Então hoje, episódio 10 do 20 atualizar, que vem o 11, que vem o 12, o 13, o 14, o 15 e assim por diante. Episódio 20 atualizar 137, 142 e assim por diante. Então estamos muito felizes porque temos colocado o projeto para frente, a gente tem a sua audiência, a gente tem o seu respeito, a gente sabe que você consome esse conteúdo. Eu recebo mensagem de vocês lá no Instagram, principalmente, né, falando sobre os temas abordados durante o nosso programa. Então fico muito satisfeito que isso possa crescer cada vez mais e que o 20 atualizar possa estar levando cada vez mais informação de qualidade para vocês, beleza? E antes da gente começar, aquilo que eu sempre peço pra vocês, né? Episódio 10, então agora tu vai arrochar o teu like, tu vai compartilhar com 10 pessoas. Olha aí, tu vai compartilhar com 10 pessoas. Episódio 10, tu compartilha com 10 pessoas. Tu vai se inscrever no canal, tu vai deixar o teu comentário, tu vai fazer tudo que é necessário para que esse nosso quadro possa vingar, possa continuar indo pra frente, que a gente possa ter muito sucesso e muitas aprovações com os conteúdos que são aqui ministrados. Então, a Rocha faz tudo que for necessário, produção, sobe a vinheta, 20 atualizar, episódio 10. E vamos para o nosso tema 1, a gente vai falar sobre o quê? Sobre política brasileira, sobre o governo brasileiro. A gente sabe que sempre tem que dar alguma pincelada sobre a nossa situação atual, com base em informações que são divulgadas, né? E a gente tem informação que não é muito massa, assim, economicamente falando. O governo brasileiro, galera, soltou aí algumas informações a respeito das nossas questões econômicas e nós temos aí nesse primeiro semestre um quadro de déficit, beleza? Professor, o que é que significa isso? Basicamente é como se o governo estivesse gastando mais do que ele está arrecadando. Tá algo em torno de 41 bilhões de reais apenas, viu, galera? Só o básico, coisa pouco. Arruma de dinheiro que tu nunca vai ver na tua vida, né? Professor, o senhor tá dizendo que eu vou ser pobre? Não que você vai ser pobre, mas também ter 41 bilhões, eu acho que é um tanto quanto, né, exagerado. Mas quem sabe você trabalhando vai ver, né? Mas enfim, o nosso governo está com esse déficit, está com essa diferença daquilo que ele arrecada para aquilo que ele gasta, 41 bilhões. Meu povo, é muito dinheiro, tá certo? E isso, obviamente, que é um quadro que prejudica, né, o cenário brasileiro lá fora. Quem olha para o Brasil, os investidores olhando aqui para o nosso país, eles vão ter uma impressão não tão favorável por conta desse quadro que está sendo analisado. Professor, e por que existe esse déficit? O que é que está puxando esse déficit? De modo geral, galera, quando se fala desse déficit a respeito do que é arrecadado e do que é repassado, tá bom? A gente tem a Previdência puxando essas contas de uma forma negativa, no sentido de que eles fazem o quê? Tem muito gasto com previdência e isso acaba tendo um gasto além daquilo que eles conseguem arrecadar. E para você lembrar, previdência, tá, meu povo, é o quê? Aposentadoria, referente àquelas pessoas aposentadas que recebem a aposentadoria do governo. Basicamente, eu tô com muitos aposentados e eu não tô arrecadando o suficiente da população economicamente ativa. Lembra desse conceito? PEA. O que é PEA, professor? Já mencionei aqui para vocês. PEA é a nossa população economicamente ativa. Basicamente, eu estou com poucas pessoas no mercado de trabalho ativamente trabalhando, beleza? Mas eu estou com uma quantidade considerável de quê? De pessoas aposentadas que precisam desse dinheiro da Previdência. Consequência, estou arrecadando pouco, mas estou gastando muito, tá bom? Isso é um quadro que tende a quê? A se cristalizar cada vez mais no Brasil, graças ao que, Vitor? Graças à condição de melhoria de vida que vem sendo registrada, né? Então você tem o quê? A vida dos brasileiros melhorando, os brasileiros vivendo mais tempo, e quanto mais tempo o brasileiro vive, maior vai ser esse gasto com aposentadoria. Então a gente está com um quadro de envelhecimento populacional e isso está tendo impacto na nossa economia, tá bom? Então, primeira informação do 20 atualizar de hoje, eu tenho o quê?
Governo brasileiro, economia brasileira, uma situação de déficit, analisando os números dos últimos meses. Entrando no nosso assunto 2, que ainda tem a ver com o governo, tá? A gente pegou alguns dados sobre o quê? Sobre obras federais. E a gente também encontrou informações que não são muito agradáveis, tá, galera? Por quê, Vitor? Porque chega até a ser engraçado. A gente tem em torno de 8.000 obras paralisadas. Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Você provavelmente já deve ter passado por alguma construção, alguma obra de infraestrutura, seja lá o que for, e observou que tem uma obra que está parada há muito e muito tempo. Pelo menos aqui na nossa cidade, em Fortaleza, a gente vê muita obra paralisada, beleza? Obviamente, né, você tem obras que são municipais, obras estaduais, mas aqui eu estou me referindo a obras federais. Eu tenho 8.000, no caso mais de 8.000 obras que estão o quê? Que estão paralisadas. Meu povo, é muita coisa. E essas informações, tá bom? Você toma como base o TCU, Tribunal de Contas da União, que é responsável basicamente por fazer essa verificação, até porque existe uma condição de liberar verba, né? Então o que que acontece? Você liberou verba, mas no final das contas as obras não foram concluídas e nem tem necessariamente uma previsão porque estão paralisadas, tá bom? E outra coisa, não sei pra vocês, mas no meu entendimento, obra paralisada é basicamente uma cultura do governo, da política brasileira. E aqui eu não tô querendo me referir a presidente X ou a presidente Y, tá? A gente tem um histórico de obras que começam e não terminam. Isso não tem necessariamente a ver com o governo Lula atualmente, ou com o governo Bolsonaro no passado, ou com o governo Temer, ou com o governo Dilma, que seja. A gente tem, na verdade, um histórico de obras que são o quê? Que são paralisadas, que começam e que não terminam. Quais são as possibilidades para isso, né, Vitor? A possibilidade que a gente levanta para que isso esteja acontecendo é o fato de que você tem desvio de verba. Você tem o quê? Os impostos arrecadados, esse dinheiro vai para a União supostamente, né, deveria colocar esses impostos e investir na sociedade, investir para ter melhorias. Aí você começa uma obra, mas muitas vezes no meio do caminho, o dinheiro que era para chegar na obra, ó, não chega. O que é que acontece? Dinheiro desviado, você tem ali aquela questão da corrupção, a obra fica paralisada e no final só quem se dá mal é a população que paga imposto e não recebe as devidas melhorias, tá bom? Além disso, uma informação que é um tanto quanto inusitada. Quando a gente pensa em obra paralisada, talvez a gente pense primeiramente o quê? Numa avenida, num prédio, obra de infraestrutura, construção civil, algo do tipo, né? Quando você pensa, por exemplo, em mobilidade urbana, talvez você já tenha visto obras de muitas avenidas que estão paralisadas ou que demorou muito para ser feito, né? Porém, entretanto, todavia, o que que acontece? Eu tenho, na verdade, a educação básica sendo o setor, tá certo, dessas obras paralisadas que mais registra esse número. Ou seja, a obra paralisada não é necessariamente a obra da mobilidade urbana, não é a obra da rua, da avenida, é a obra da educação básica, são escolas que não estão sendo construídas ou alguma reforma que ficou paralisada. Então você não está prejudicando, você está prejudicando o quê? Você está prejudicando a base, você está prejudicando a educação básica. Eu não estou falando de uma infraestrutura urbana no sentido geral, eu estou falando de uma escola, de uma reforma que tem numa escola, de um refeitório que é construído, dentre outros aspectos. Então é esse setor especificamente que está sendo o quê, Vitor? Que está sendo prejudicado. E agora vamos falar sobre Copa do Mundo Feminina. Produção, por favor, música triste. Aí tu coloca a música triste, tá, Bruno? Faz o corte. As nossas meninas foram eliminadas na primeira fase. Meu Deus, como é que pode? Que tristeza, meu Deus. Ah, Vitor, tu tava assistindo a Copa do Mundo Feminina, tu não tá fazendo cena não? Meu povo, eu já falei aqui pra vocês. Obviamente que eu estava assistindo a Copa do Mundo Feminina. Eu não tenho nenhum motivo pra não torcer pelas nossas jogadoras ou pra criticar o trabalho delas. São jogadoras que estão representando o meu país em um esporte que eu gosto bastante, que é o futebol. Ai, mas o nível técnico, pipipi, popopó. Já tive esse papo aqui com vocês em outro episódio, tá? Então estava torcendo e lamentei o fato delas terem sido eliminadas. E aí aparece um monte de gente dizendo assim, ah, mas agora elas tinham visibilidade, elas tinham infraestrutura, elas tinham os holofotes e mesmo assim não ganharam a Copa. Como se isso fosse algo que trouxesse o título automaticamente. Se fosse com base nesses critérios, né, galera? Pelo amor de Deus, o Brasil já ia ter quantas Copas do Mundo? A seleção masculina? Umas 45? Porque, pelo amor de Deus, acho que nem teve 45 Copa do Mundo, né? Mas enfim. Porque se for por uma questão de quê? De holofote, de mídia, de investimento,
Obviamente que o Brasil já tinha carregado um bocado de taça, né não? Agora dizer que agora elas tiveram toda a infraestrutura necessária e não conseguiram um título como se a infraestrutura, o investimento, a visibilidade por si só fosse responsável por isso, pelo amor de Deus, né galera? Não dá. Mas enfim, para além dessas críticas de rede social que a gente observa aí, o fato é que elas foram eliminadas no último jogo contra a Jamaica. Precisava só de um golzinho, só de uma vitória e não deu certo. Foi a despedida da Marta. Infelizmente, né, tava torcendo muito para que elas chegassem até a final, pelo menos ali para ter um jogo disputado, mas não deu. E ainda sobre Copa do Mundo, tem sido um evento muito marcante, tem informação bem relevante sobre isso, principalmente dentro ali do mundo da cultura árabe, tá bom? A jogadora Nouhalia Benzina, beleza? Foi a primeira mulher a utilizar o hijab em um jogo de Copa do Mundo. Então você tem aí um marco cultural, um marco futebolístico muito importante. É isso por conta do quê, Vitor? Por conta de que durante muito tempo as mulheres muçulmanas, as mulheres de modo geral, não puderam nem jogar bola. E agora você tem uma jogadora que está ali representando o seu país, jogadora do Marrocos, beleza? E representa o seu país e a sua cultura, a sua identidade. Ela entra em campo com o hijab mostrando quem ela é e o que é que aquilo representa para ela, tá bom? Então é um marco muito relevante. Vitor, mas o que é o hijab? Para você que não sabe, o hijab ele é um símbolo ali, tá bom, galera, do islamismo, principalmente para as mulheres, que é utilizado para cobrir os cabelos e também para cobrir o corpo. Então é um símbolo daquela cultura, é algo que é muito marcante para as mulheres que seguem o islamismo, é algo muito marcante para os muçulmanos de forma geral. Lembrando aqui, uma informação muito importante para você saber diferenciar as coisas, tá? Existe o árabe e existe o muçulmano. Não são termos que são sinônimos, embora sejam termos de certa forma convergentes, beleza? Mas que não dizem necessariamente a mesma coisa. Árabe é referente à cultura árabe, à etnia, à língua, beleza? É referente a uma identidade que está presente no meio ali das pessoas. Já muçulmano é referente a quê? A fé, ao islamismo. Muçulmano é quem segue o islamismo. Árabe é quem pertence à etnia árabe, geralmente pessoas ali da região do norte da África ou do Oriente Médio. Então não use essas duas expressões como se elas fossem sinônimos. Não são. Árabe, cultura, etnia, língua. Muçulmano, religião, fé islâmica. Essa diferença é muito importante para você não fazer confusão e não falar besteira por aí. Gente, para finalizar mais um assunto ainda dentro do mundo da bola, tá bom? Não sei se vocês já ouviram a expressão sport washing. Tô gastando meu inglês. Sou formado no inglês, nunca viajei, nunca fui para os Estados Unidos, mas estou usando, né? Então quando tem uma expressão em inglês para utilizar em sala de aula, meu amigo, eu falo na mesma hora, beleza? Por quê? Porque eu preciso usar o curso que eu paguei para alguma coisa, né? Tá, Vitor, mas o que é o sport washing? Gostou, né? Atualidades em inglês, meu querido. Mas enfim, brincadeiras à parte, sport washing, galera, é uma prática quando o esporte ele é utilizado como uma possibilidade para desviar a atenção, tá certo, de outros aspectos relevantes e problemáticos dentro de uma sociedade. Pegou a ideia? Vitor, o que é o sport washing? É o esporte sendo utilizado para desviar a atenção de outras situações problemáticas dentro de uma sociedade. E por que tu tá falando sobre isso? Primeiro porque nós já mencionamos aqui a situação da Copa do Mundo, que de fato é muito relevante. Mas eu queria trazer aqui para vocês as informações sobre o futebol do mundo árabe, principalmente a Liga Saudita, também o pessoal ali do Catar, tá bom? Por que, Vitor? Vamos lá. Você provavelmente que acompanha o futebol, ou talvez você nem acompanhe o futebol, mas você sabe que o Cristiano Ronaldo, ele foi jogar onde? Na Liga Árabe. Ele tá jogando lá na Arábia e ele vai ser um cara que, obviamente, traz muito holofote pro futebol e muito holofote, obviamente, agora para o mundo árabe. E o fato é que os árabes, eles estão em êxtase com o futebol, com contratação de grandes craques, como o próprio Benzema também já foi, né? Então você tem muitos jogadores indo ali para a região do Oriente Médio para jogar futebol. E isso está trazendo uma comoção para a população que está cada vez mais apaixonada por esse esporte. Vi de exemplo a própria Copa do Mundo no Catar, que foi realizada, trouxe muito holofote ali para aquela região. Tá, Vitor, mas por que isso vai ser um problema? Qual é o problema desses países estarem dando visibilidade para o esporte? Meu povo,
A Arábia Saudita é um país conhecido por desrespeitar os direitos humanos. No ranking da democracia, se você for analisar aí o ranking da Freedom House, tá certo? Que faz alguns levantamentos, de 220 países, a Arábia Saudita está em 195. Então é um local onde você não tem liberdade de expressão, não tem um regime democrático, onde você tem perseguição, tortura, onde você não tem acesso aos direitos humanos, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a ONU, beleza? Então você tem ali um país extremamente problemático, com situações que são um tanto quanto conflituosas, beleza? Dentro do cenário internacional, não tem como você ver isso e se calar, mas o futebol tem se tornado uma política de Estado para esses países. Em que sentido? Tenho aqui um regime monárquico, absolutista, controlador. Tenho aqui uma situação onde desrespeito os direitos humanos. Existe? Existe, beleza? Mas para passar pano e todo mundo esquecer de tudo, eu vou fazer o quê? Vou investir no futebol. Futebol se tornou uma política de Estado. Os caras estão contratando jogadores caríssimos, astros do futebol, fazendo investimentos pesados para que você consiga trazer um olhar, um holofote maior para o mundo do esporte e esquecer o que de fato vem acontecendo no país. Isso lembra muito, você aí que deve estar com as aulas de história em dia, a política do pão e circo, né? Você tem uma situação onde a sociedade tem um entretenimento, a sociedade começa a se preocupar com o jogo, com o esporte, a sociedade começa a dar holofote para outra coisa, enquanto na verdade ela está esquecendo de condições muito mais problemáticas que existem dentro do próprio país. Minha gente, meu povo, meu condado, esse foi o episódio 10 do Vim Te Atualizar. A gente teve informação sobre futebol, a gente teve informação sobre governo brasileiro, número da economia, tá certo? Com certeza informações que podem agregar na tua prova. Desde a economia brasileira em si, porque é um assunto que sempre ocorre, ou até mesmo o mundo da bola relacionado com a cultura e coisas do tipo. Podem ser que apareça na prova? Pode ser, viu, galera? Então preste atenção porque aqui nós tivemos informações relevantes, tá bom? Esse foi o Vim Te Atualizar episódio 10, a gente volta na próxima semana, tá bom? Fica de olho, acompanha o noticiário que quando for na tua segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui dando as devidas explicações. Salve, gente, prazer, eu sou o editor e hoje eu tô invadindo o vídeo para trazer uma curiosidade. Como é o episódio 10, eu resolvi trazer essa curiosidade aleatória sobre o Vim Te Atualizar. No episódio 9, o Vitor comentou que ele ia fazer um levantamento sobre quais os assuntos que mais caíram aqui no Vim Te Atualizar. Bom, eu fiz esse levantamento e tá aqui para vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar ficou política com 7 pontos, foram 7 assuntos que a gente comentou no Vim Te Atualizar. Em segundo lugar ficou China, em terceiro lugar ficou leis. E quarto lugar empatado ficou Ucrânia e Rússia com novidades. Novidades é tipo Barbie ou Remini, esses assuntos. Bom, é isso. Valeu, tô indo embora. Ei, e nesse episódio 10 do Vim Te Atualizar eu tenho uma novidade para você. Você que tá ali estudando pro vestibular, você que tá atento aos assuntos do mundo atual, tá bom? A gente vai estar disponibilizando aqui nesse vídeo, a produção vai fazer aí no comentário, na descrição, não sei ao certo, mas a produção vai deixar disponível um TD, um módulo de questões que eu mesmo, professor Victor Testes, vou estar preparando para vocês. Então você vai ter acesso a um material para celebrar esses 10 episódios do Vim Te Atualizar. Você vai conseguir ali conteúdos que estão sendo cobrados nos vestibulares, conteúdos que estão no noticiário e conteúdos que com certeza vão te ajudar a gerar conhecimento e conseguir tua aprovação. Então fica de olho porque nesse episódio, aqui embaixo na descrição, em algum ponto, vai ter um link que vai te levar para o acesso onde tu vai conseguir visualizar o nosso módulo de questão e resolver todas. Valeu? E tem gabarito nela também, viu? A gente vai deixar o gabarito tudo certinho para vocês. Então vem, resolve as questões, tamo junto.